Olá, turma, como vocês estão? Turma de primeiro ano. Aqui vai uma série iniciar com assuntos de química do primeiro ano. A gente vai começar falando de estrutura da matéria, tá bom, gente? Conte comigo. Aqui é mais um canal de acesso ao conhecimento no mundo da química, tá bom? Quando a gente fala de estrutura da matéria, o que a gente fala? Que a matéria ela é composta por átomos, moléculas, compostos iônicos, ligas metálicas, dentre outras formações, tá bom? Então, existem partículas que são atômicas e subatômicas. Ao longo do curso de Química, vocês vão estudar cada uma delas. Mas, para início, a gente vai aprender a dominar a linguagem da química, tá bom? Como a gente pode perceber aqui, cada elemento químico tem um nome e também tem um símbolo. Por exemplo, o ferro, o símbolo é Fe. Bom, na tabela periódica, a gente vai ter todos os elementos que a gente conhece. 118, tá bom? No caso do ferro, ele recebe esse símbolo Fe. Por que não só F? Porque outro elemento já foi designado com o F. Então, para não confundir, ele ficou sendo estabelecido como Fe. A primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Sim, professor, e quem recebeu o F? Foi o flúor. Tá bom? Então, toda vez que a gente tiver elementos que iniciem com a mesma letra, haverá uma segunda minúscula para diferenciar um do outro. Depois o cálcio, Ca, prata, Ag. Ah, mas prata não segue a lógica. Por quê? Porque são nomes baseados nos nomes em latim, por exemplo. No caso da prata, se escreve com argento, que é o nome pelo qual veio a origem do símbolo, Ag. Assim como cobre vem de cuprion, por isso que a gente usa o seu. Por que não sei? Porque tem um outro elemento que se chama carbono, que recebeu o símbolo C. Oxigênio. O oxigênio, símbolo O maiúsculo. Então, na natureza, eles se apresentam de diversas maneiras. Normalmente, o átomo não está sozinho. Ele precisa se ligar a outro para se estabilizar, tá bom? Formando ligações moleculares, ligações iônicas, ligações metálicas. Algumas exceções, por exemplo, os gases nobres, o hélio, o xeônio, o argônio, eles sobrevivem, vamos dizer assim, eles existem sozinhos, porque eles sozinhos têm estabilidade química. Lá para frente a gente vai estudar um pouco mais sobre eles, tá bom, gente? Então, como é que eles se apresentam? O ferro, por exemplo, tá bom? Um óxido ferroso. O cálcio, um carbonato de cálcio. A prata se apresenta em ligas metálicas, por isso que ele está sozinho aqui. Quando a gente vai falar de ouro, vai falar de alumínio, falar de prata, às vezes só aparece o elemento. Não aparece ele ligado a prata, porque a quantidade de átomos é imensa. Então, apenas o elemento já dá conta da liga que vai ser formado ou da ligação metálica. No caso do oxigênio, aqui tem um exemplo do gás oxigênio com 2 átomos de oxigênio. Vamos aproveitar para falar também de atomicidade. O que é atomicidade, professor? Se refere ao número de átomos que tem dentro de uma molécula, de um composto iônico. Por exemplo, lembra dos gases nobres que eu acabei de citar? Então, eles são monoatômicos. Então, eles não fazem ligação química. Tá bom? Então, são monoatômicos, tem apenas um átomo na sua constituição. Já o gás hidrogênio, gás nitrogênio, o ácido clorídrico e o monóxido de carbono são substâncias diferentes, mas tem uma coisa que são semelhantes. Na sua constituição tem apenas 2 átomos. Então, são ligações que formaram moléculas, compostos iônicos, mas que tem apenas 2 átomos na constituição, tá bom? Então a gente chama de diatômica. Quem só tem um, monatômica. Quem tem 3, triatômica. 3.
4, tetratômica, tá bom? E assim sucessivamente. Quando tem uma quantidade que não dá para determinar, a gente diz que é indeterminado. Por exemplo, o grafite, o diamante, que é composto de carbono, tá bom? Por falar em diamante, em grafite, me lembra também do carvão, que também é composto por carbono. E isso me lembra um outro assunto que é interessante a gente perceber, que às vezes é formado por um único elemento, a substância, mas ela é indeterminada. O que vai mudar de um para o outro é a geometria, são os arranjos, é a proximidade entre um átomo e outro e a forma que eles se ligam, tá bom? Exemplo do grafite, que tem uma estrutura amorfa, e o diamante uma estrutura cristalina, mais rígida. Então o grau de dureza, por exemplo, do diamante é altíssimo. Dificilmente você consegue riscar ele com outro material. Já o diamante não, ele é utilizado para perfurar e riscar outros materiais. Já o carvão e o grafite não. O grau de dureza é bem menor. O grafite, por exemplo, está na ponta do nosso lápis. A gente passa ele numa folha em branco e ele se desgasta, deixando uma marca, que é o risco. Então a gente chama isso de variedade alotrópica. São alótropos. Tem a mesma fórmula química, mas difere na estrutura. E a gente também pode variar na atomicidade. É o caso do gás oxigênio, com apenas 2 átomos de oxigênio, e o gás ozônio. Os dois existem na nossa atmosfera, tá bom? Com 3 átomos de oxigênio. Então eles são formados pelo mesmo elemento químico, mas um tem apenas 2 átomos na molécula e o outro tem 3. Então um é diatômico e o outro é triatômico. Gente, agora a gente vai usar modelos didáticos, tá bom? Para falar um pouquinho mais sobre o assunto.